Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância. Vamos agora à questão número 25, tá? Uma questão recente, tá? De um concurso ali para cargo de nível médio. Vamos lá, eu tenho uma frase e tenho 3 formas verbais sublinhadas, tá? Eu tenho três verbos aí sublinhados, tá bom? Quais estão corretos, tá? Quais verbos ali estão corretos? Apenas um, 2 ou 3? Vamos então analisar. Bom, o primeiro verbo aqui, tá? Ele tem aqui um sujeito composto. O favor e as doações. Quando o verbo vem após o sujeito composto, ele deve ficar no plural, né? Onde o favor e as doações intervêm, aí o verbo deveria ficar no plural com o acento circunflexo aqui, tá? Porque o circunflexo no presente do indicativo, ele é marcado, né? Ele marca o plural, né? Ele indica o plural. Porém, quando o verbo ele vem antes do sujeito composto, como é o caso aqui da frase, ele pode concordar com os dois, estando no plural, mas também pode concordar com o mais próximo, que é o que acontece aqui, tá? O verbo intervir está concordando com o núcleo mais próximo do substantivo composto, que está no singular. Então, a opção está correta, né? O primeiro verbo ele está correto, porque ele está no singular. É um verbo oxítono terminado em EM. O singular é marcado com acento agudo e o plural é marcado com acento circunflexo, tá? Já que é um verbo que tem a mesma pronúncia para singular e plural, tá? A terceira do singular, então, leva o agudo e a terceira do plural leva o circunflexo. Concordando aqui no singular, né, ele vai levar o acento agudo. Quando o verbo vem antes do sujeito composto, pode concordar com o núcleo mais próximo. Primeiro verbo, correto, tá? Vamos agora ao segundo verbo, né? Ou a segunda forma verbal, né? Abate-se os obstáculos. Eu tenho um erro aqui de concordância, tá bom? Os obstáculos, sujeito. Sujeito no plural, o verbo deve estar no plural, né? Então, a forma verbal correta seria abatem-se. A desinência, né, de plural, a consoante M, deveria estar aqui, tá bom? Abatem-se os obstáculos. Então, a segunda forma verbal incorreta, tá bom? Então, correto. Vou botar aqui, ó, incorreto, tá? Bom, por que os obstáculos é sujeito? Porque esse termo aqui é um sujeito, né? Bom, verbo transitivo direto, aquele que o complemento vem sem preposição, mais o pronome ser, eu formo a voz passiva sintética. O que vem após é o sujeito. E se o sujeito está no plural, o verbo deve ir para o plural. Para cada voz passiva sintética, eu tenho uma forma correspondente analítica, tá? Abatem-se os obstáculos são abatidos, tá? Então, realmente, o termo sublinhado aqui é sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Segunda forma verbal, incorreta, tá? Vamos à terceira. A terceira forma verbal, ela passa pela mesma situação, né, da segunda forma e também está incorreta. Por quê? Verbo transitivo direto, né, o complemento aqui vem sem a preposição, pronome ser, mais o elemento seguinte, né? O elemento seguinte vai se transformar em sujeito paciente. Sujeito no plural,
o verbo aqui deveria estar no plural, né? Desfazem-se as dificuldades, tá bom? Então, o terceiro verbo, ó, também está incorreto. Conclui-se que, das 3 formas verbais, somente está correta a primeira forma. Número 25, letra E. Número 26, tá? Assinale a alternativa que contém ali uma frase correta, né? Conforme a norma padrão, tá? Observando ali a concordância. Letra A, incorreta, né? Sabemos que o verbo haver, tá? No sentido de existir ou de acontecer, sempre no singular. É um verbo impessoal, então ele sempre fica na terceira do singular, tá? Então deveria ser assim: houve mais de um fator responsável pelo sucesso de Israel na criação de um centro tecnológico de excelência. Então, opção A, incorreta. Opção B, né? Bom, errada também, né? Olha, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, mas o pronome ser funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo indireto, né? O que vem depois vem preposicionado e é um objeto indireto. Um objeto indireto não concorda com o verbo. Então, o verbo aqui, ele deve estar no singular, tá legal? Trata-se de vários fatores combinados. A frase B, incorreta, tá legal? Verbos transitivos diretos mais pronome ser, ocorre a concordância. Verbos transitivos indiretos ou intransitivos, não ocorre a concordância, o verbo sempre no singular, tá? Tá meio complicado? Assista novamente ao vídeo para compreender melhor, tá bom? É uma questão, assim, fundamental quando o assunto é concordância, tá bom? Concordância verbal. Vamos lá, então. Então, letra A incorreta, letra B incorreta. Letra C. Os Estados Unidos, graças ao Vale do Silício, caracteriza-se como o maior produtor... Não, tá errado, né, pessoal? Bom, Estados Unidos, o nome da nação, está no plural, tá? Quando isso acontece, como que eu realizo a concordância verbal? Bom, se o nome da nação ou do estado, né, ou do local estiver antecedido por um determinante, por um artigo aqui, né, obrigatoriamente o verbo tem que concordar com o plural, ó. Os Estados Unidos caracterizam-se como o maior produtor de inovação do planeta. Então, a letra C, ela está incorreta também, né? Corta aqui e corta aqui, tá? Se por acaso não houvesse aqui o artigo, até o verbo poderia estar no singular, tá legal? Mas quando existe um determinante plural, o verbo tem que ficar no plural também. Então, a letra C, incorreta. Vamos à letra D. Afirma-se que 15% das patentes produzidas nos Estados Unidos está no Vale do Silício. Bom, com expressões assim, né, que apresentam percentuais, eu posso concordar com o numeral ou posso concordar com o substantivo, tá, que se refere ao numeral, certo? Como os dois aqui, né, indicam plural, o verbo só poderia estar no plural. Então, a frase ficaria assim: afirma-se que 15% das patentes produzidas nos Estados Unidos, né, estão no Vale do Silício. Né? Porque ou eu concordo com o primeiro, que está no plural, ou eu concordo com o primeiro aqui,
15% que está no plural, ou eu concordo com o segundo, que também está no plural. Então, não tem como o verbo ficar no singular, tá? Então, a letra D é incorreta. Então, pessoal, sobrou aqui a letra E. A letra E, ela é a opção a se marcar. Mas vamos conferir, né? Vamos, convocam-se todos os israelenses, ou seja, verbo transitivo direto, pronome se, né? A frase está na voz passiva sintética. Sujeito no plural, verbo no plural, correto? Convocam-se todos os israelenses, homens ou mulheres, os quais devem, homens ou mulheres, devem, correto? A concordância também correta, né? Devem prestar serviço militar aos 18 anos. Então, a opção sem erro de concordância é a opção E. Bom, pessoal, eu até regravei o vídeo, né? Porque eu cometi um erro ali no primeiro vídeo, né? Eu acabei falando que era um sujeito composto, quando na verdade era um sujeito no plural. Agora sim, o vídeo está correto, tá? Todo corretinho. Então, pessoal, até o próximo vídeo.